É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia Oliveira. Alguns de vocês já me conhecem do dia a dia do trabalho ou das aulas online, porque durante a pandemia a Ivone me fez esse convite para lecionar no cursinho dela. Participei de algumas aulas, recebi um feedback muito positivo, conheci hoje algumas dessas alunas, não conheci todas, mas a Valquíria se apresentou para mim, então ali atrás também algumas conversaram comigo, então fico muito feliz, espero que quando a aula for finalizada, vocês venham até a mim, olha, eu te conheci lá no cursinho, que legal estar aqui com vocês, porque é legal ver a carinha ali frente a frente, do lado, saber o nome, porque ali na época da pandemia, quando a gente estava ali naquela aula online, era só uma foto, às vezes só a inicial do nome, e a gente não sabe quem é, a história. Então, é legal saber que existem já colegas de trabalho ali na ativa, e alguns que ainda não estão, mas que, com fé em Deus e com esse estudo que vocês estão aí se preparando, vocês conseguirão atingir esse objetivo e trabalhar nessa tão sonhada área da educação, que é a área que nós escolhemos, também por amor. A gente não trabalha só pelo dinheiro, mas pelo amor, porque se fosse só pelo dinheiro, eu tenho certeza que a maioria de vocês não estaria nessa área. É uma área que existe muita dificuldade, assim como as outras, mas eu acho que o ganho, a satisfação que nós temos, supera tudo. Sou professora da rede estadual, trabalho também na escola que a Ivone é pedagoga, e aqui eu tenho colegas de trabalho. Muito obrigada por vir aqui me prestigiar hoje. E espero que hoje seja amanhã muito produtiva. Por quê? Eu acredito que todos vocês trabalham, se não na área da educação, em casa. Então, assim, num sábado de manhã, todo mundo queria estar lá dormindo em casa, descansando, porque ao final de semana você tem essa ideia do descanso, né? Mas vocês se predispuseram a vir aqui até hoje para ouvir o que nós temos a dizer a vocês. E não só isso, né? A buscar um conhecimento que depois ele poderá ser compartilhado com outras pessoas, que são os nossos alunos no dia a dia. Então, eu espero que a expectativa que vocês criaram até chegar aqui seja superada em nível máximo, que vocês consigam aprender tudo que nós preparamos para vocês aqui hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, guarde essa dúvida aí, pergunte, porque hoje vai ser esse dia. Esse sábado, essa manhã, é um tempo curto para falar sobre um conteúdo tão amplo e tão extenso. Tem alguma colega de trabalho aqui da área de língua portuguesa, professora de língua portuguesa? Levanta a mão. Uma. A colega ali, ela deve muito bem saber como é que é o conteúdo programático ali na grade curricular do curso de letras. Então, assim, é um conteúdo muito extenso. E aí, quando uma banca divulga ali qual é o cronograma de provas, qual é o cronograma de conteúdo que vocês precisam estudar para a língua portuguesa, vocês sempre percebem que em língua portuguesa tem praticamente um parágrafo enorme, com vários conteúdos, porque a língua portuguesa se divide em vários campos. E aí, quando a Ivone me fez o convite, eu pensei, o que eu posso acrescentar para elas durante essa 1h30, 2 horas de aula? Eu pensei, olhei a banca, fui pesquisar qual era o perfil dessa banca, Dédalus, e eu vi que nas provas em si, tem 2 conteúdos ali dentro desse campo que a língua portuguesa estuda, que são conteúdos bem cobrados ali. O primeiro deles é a parte de sintaxe e o segundo, que é a parte de semântica. Então, para essa aula de hoje, para essa manhã, eu separei esses 2 campos e espero que vocês consigam aí aprender o que eu tenho para passar. Então, aqui, separei já o cronograma bonitinho para vocês. Então, conteúdo programático, orações coordenadas, que está dentro da área de sintaxe, e semântica. Na parte de semântica, vocês vão perceber que tem algumas palavras conhecidas ali. Com toda certeza, vocês já ouviram falar sobre denotação e conotação, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e polissemia. Professora, eu posso até ter ouvido falar nisso aí, mas eu não sei nem do que se trata mais. Eu aprendi isso lá no ensino fundamental. Então, hoje vocês vão relembrar tudo isso e aprender um pouquinho mais. Ao longo dos slides, ao longo das explicações, assim que eu finalizar o conteúdo, eu vou propor uma questão para que vocês respondam. Então, vou dar um tempinho, porém, eu não vou corrigir a questão na hora. Vou deixar você anotar o seu gabarito aí,
e vou seguir o conteúdo. Quando a aula for finalizada, aí sim, vou fazer a correção. E aí você vai fazer aquele cheque de gabarito. Acertou a primeira questão? Coloca o certinho aí. Ó, cada vez mais próximo aí da aprovação. Acertou a segunda questão? Coloca mais um cheque aí que acertou também. Então, a gente vai seguir nessa dinâmica para que vocês também não fiquem ansiosas. Por quê? A professora passou a primeira questão, já corrigiu, percebi que eu errei. Já fiquei desanimada, não vou nem querer prestar atenção mais nessa aula. Então, assim, vou deixar para o final, para que vocês aí consigam ficar ligadas aqui na hora da explicação, tá bom? Então, começando agora pela parte de sintaxe. Antes de falar para vocês sobre as orações coordenadas, eu preciso relembrar o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Quando a Ivone veio, saudou vocês, o pastor veio, falou com vocês, eu vim, agora estou aqui falando com vocês. Tudo isso aqui foi o quê? Frases. Eu disse frases, a Ivone também, o pastor também. Ah, professor, então quer dizer que frase é um conjunto de palavras onde tem um sentido completo? Tem que haver essa troca, essa comunicação? Não. Eu não posso falar que a frase é só um conjunto de palavras que tenha sentido completo. Por que eu não posso dizer isso? Alguém sabe aqui? Por que eu não posso falar que a frase é um conjunto de palavras que possui sentido completo? Quem é que sabe? A pergunta de R$1 milhão. Quem é que vai responder? Eu ouvi aqui agora. Fala para mim. Fala em voz alta. Tá certinha. Ótimo. Professora, existem frases que apresentam apenas uma palavra. Então, como é que eu vou dizer que a frase é um conjunto de palavras? A frase ela é uma palavra ou um conjunto de palavras que possui o sentido completo. Se você está numa conversa com seu amigo, e aí ele diz para você assim, olha, amanhã nós temos um encontro marcado. Você responde, combinado. Ó, respondeu, ele entendeu, foi apenas uma palavra. Eu tenho uma frase aí. Então, gravem aí. Frase não é apenas um conjunto de palavras, é uma palavra ou um conjunto de palavras que possui sentido completo. Ok, professora, entendi o que é uma frase. Então, o que é uma oração? A oração nada mais é que uma frase que apresenta verbo. Por quê? Existem dois tipos de frases. As frases verbais e as frases nominais. Quando a frase apresenta verbo, ela é chamada de frase verbal. Quando a frase não apresenta verbo, ela é chamada de frase nominal. Esse diálogo que eu acabei de falar com vocês, o combinado. Combinado é um verbo? Não. O combinado não é o verbo. Quando eu digo combinado, está combinado, não é um verbo aqui. Agora, quando eu vou conjugar, se torna verbos. Então, presta atenção nessa questão da palavra. Tem palavra que, em alguns sentidos, ela é verbo, mas se você for transpor, ela não é verbo, ela vira um substantivo. Tá bom? Quando eu digo combinado, ok, não tem verbo. Se não tem verbo, é uma frase nominal. Agora, se eu digo assim, hoje estudarei para o processo seletivo. Tem algum verbo aí? Qual é o verbo? Estudarei. Se apresenta verbo, eu tenho uma frase verbal. E aí que entra a oração. Por quê? A oração é toda frase verbal. Agora, aquela pergunta que muitas pessoas fazem. Eu posso falar que toda frase é uma oração? Por que não? Porque nem toda frase tem verbo. Existem as frases nominais. E a frase nominal não tem verbo, não pode ser considerada oração. Agora, eu posso falar que toda oração é uma frase? Sim, porque ela apresenta o verbo, logo, ela é uma frase verbal. Até aqui, tudo bem? Frase e oração. Agora, bora para o próximo, que é o
Período. Poxa, a professora estava tão tranquila, aí tem que ficar acrescentando coisas. A língua portuguesa é assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando eu pensar em período, eu vou olhar para a oração e vou ver de que forma a oração se estrutura dentro da sentença. Tem orações que apresentam apenas um verbo. Tem orações ali que vão estar espalhadas dentro de um período. Quando eu tenho um período, aquela sentença, que possui apenas um verbo, eu vou chamar de período simples. Agora, se eu tenho aquela sentença onde apresenta mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, duas ou mais, eu vou chamar de um período composto. Coloquei ali o exemplo, eu não sei se dá para todo mundo enxergar, porque aqui está bem pequeno, mas eu vou ler para vocês. Olha só. A aluna estudou para a prova. Qual é o verbo aí dessa sentença? Estudou. Se eu só tenho uma oração, eu vou chamar de período simples. Olha o segundo exemplo. A aluna estudou para a prova e passou no concurso. Essa aí é para vocês, hein? Quantos verbos eu tenho aí? Quais são eles? Ok. Estudou e passou. Se eu tenho duas orações, eu vou chamar de período simples ou composto? Período composto. Então, professora, olhei para a sentença, percebi que só tem um verbo, eu já sei que é um período simples. Agora, se eu olhei, percebi que tem dois ou mais, aí sim eu vou chamar de período composto. Percebem que é como se a frase fosse uma escadinha, é uma escada. Pensa, frase. Depois que você aprende sobre a frase, você conhece a oração, e depois que você conhece a oração, você começa a estudar o período. O que vai importar para a gente aqui agora é o período composto. Por quê? Lá no cronograma eu disse que vocês vão aprender sobre as orações coordenadas. E as orações coordenadas só existem no período composto. Por quê? Eu preciso de duas orações para que ele seja um período composto. E as orações coordenadas estão dentro do período composto por coordenação. Então, aqui, frase, oração e período. Deu para vocês relembrarem esse conteúdo? Sim? Então, vamos partir agora para as orações coordenadas. Professora, por que você escolheu as orações coordenadas e não escolheu as orações subordinadas? Quem estuda aí a língua portuguesa sabe que dentro da gramática existem as orações coordenadas e as subordinadas. Porque quando eu fui analisar a banca, eu percebi que tinha muitas questões cobrando as conjunções coordenativas, que estão dentro das orações coordenadas. Então, é um conteúdo que vai ajudar vocês não só nas questões, mas também na interpretação de texto. Por quê? A conjunção ela é fundamental para você conseguir entender qual é o sentido, qual é a mensagem que o autor, aquela mensagem quer ser transmitida para você. Então, bora entender por que o nome é oração coordenada. Primeira coisa, por que eu chamo de oração? Eu acabei de falar. Porque tem verbo. Ela vai ser chamada de oração porque apresenta verbo. Professora, mas por que ela é chamada de coordenada? Lembra que eu disse que aparece duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Ela vai ser uma oração independente. Uma oração não vai precisar da outra sintaticamente. Nossa, a professora começou a complicar usando termos aí que eu nunca ouvi na vida. O que é não depender sintaticamente? Quer dizer que uma oração vai ter lá o sujeito, implícito ou explícito, vai ter o predicado, vai ter o objeto, e a outra também. Essa oração não vai precisar dessa para que você entenda ali o sentido completo. Coloquei um exemplo, através do exemplo vocês vão conseguir entender melhor. Ó, os alunos realizaram a pesquisa, resumiram o conteúdo e apresentaram o trabalho. Agora, a primeira pergunta. Quantas orações eu tenho aí? Quantas? Professora, como é que eu faço para saber quantas orações tem? Eu vou contar os verbos. Quantos verbos eu tenho ali? Quais são eles?
Pronto, vocês já estão craques em identificar verbos. Já identifiquei os 3 verbos, professora, já sei que tem 3 orações. Agora, vamos separar essas orações. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, ô, pessoal, olha só, os alunos realizaram a pesquisa. Vocês conseguiram entender o que eu disse? Tem sentido completo ali? Tem o sujeito bonitinho, ok, ela não precisou do resto para entender, para que vocês entendessem o que a mensagem seria transmitida. Próximo, se eu falasse assim, gente, eles resumiram o conteúdo. Dá para entender? Sim, ó, resumiram o conteúdo, alguém resumiu esse conteúdo aí. Nesse caso aí, seria eles, né? Eles resumiram o conteúdo. Ok, entendi também. Agora, lá no final, apresentaram o trabalho. Ó, sabia que apresentaram o trabalho? Dá para entender, não dá? Sim, também, professora. Eu não preciso saber quem foi. Alguém apresentou, não sei quem foi. Então, olha só, separei as orações, eu tenho sentido completo. Ou seja, uma não depende da outra para que você tenha o sentido completo. Uma não depende sintaticamente da outra. Por isso que o nome é oração coordenada. Oração coordenada é oração independente. Deu para entender por que é uma oração coordenada? Ah, professor, então quer dizer que existe oração que depende da outra? Sim, que aí nós estamos falando das orações subordinadas, que é um outro conteúdo. Vou dar um exemplo de uma oração subordinada só para vocês perceberem a diferença, tá? Mas nós não vamos falar sobre ela aqui hoje. Olha só, é fundamental que você estude para a prova. É fundamental que você estude para a prova. Quais são os 2 verbos dentro dessa sentença? É e estudem, não é? Então, olha só. Primeira oração, é fundamental. Segunda oração, que vocês estudem para a prova. Agora, eu vou separar. Se eu chegasse aqui e falasse, pessoal, é fundamental. Que pergunta vocês me fariam? O que, professora, que é fundamental? Aí eu responderia para vocês, ou seja, eu preciso ou não preciso da segunda oração? Preciso. Eu posso chamar essa oração de coordenada? Não. As orações subordinadas, elas vão depender sintaticamente uma da outra. A primeira vai precisar da segunda para te passar a informação completa. Isso não acontece na coordenada. A coordenada, ela é independente. Pensa que ela é aquele filho, aquela filha que já completou 18 anos, já trabalha, já tem casa, já tem carro, já tem emprego. Ela é independente, não precisa mais de ninguém, ela é autossuficiente. Ela olha para a segunda oração e fala, eu não sei nem para que você está aqui. Nem te chamei, ou seja, eu sozinha já consigo passar tudo que eu quero. Então, na oração coordenada, não há essa questão de dependência, porque elas são independentes. Até aqui, tudo bem? Ótimo, vocês são maravilhosas, maravilhosos. Então, dentro das orações coordenadas, existem 2 tipos. A oração coordenada ela pode ser assindética ou ela pode ser sindética. Professora, por que o nome é assindética e sindética? Porque uma não tem síndeto e a outra tem síndeto. Professora, que palavra eu posso substituir pela palavra síndeto? Conjunção. O que é o síndeto dentro da língua portuguesa? É a conjunção. Uma não vai apresentar a conjunção e a outra vai apresentar a conjunção. Então, falando sobre conjunção, nós estamos falando sobre a classe de palavras. Lembra? Substantivo, adjetivo, artigo também está lá no cronograma de provas. É importante que vocês olhem para essa parte. E lá dentro dessas classes entram as conjunções. Então, as conjunções elas serão fundamentais quando nós falamos sobre as orações coordenadas, tá bom? Então, vamos olhar para a oração coordenada assindética. Olha só o exemplo que eu coloquei. Chame rápido a ambulância. O acidente foi grave.
Olha só, separei a oração com a vírgula. Não usei nenhuma palavra, nenhum conectivo para unir a oração. Quando eu não uso esse conectivo, essa conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Vamos separar, só para saber se realmente elas fazem sentido sozinhas? Ó, chame rápido a ambulância. Mas olha só, quando eu digo chame rápido a ambulância, você precisa entender o que aconteceu ou você entendeu o meu comando? Já entendeu o comando, não precisa da outra para saber. Pode ser que você tenha aquela curiosidade de saber o motivo, a razão, mas o comando que foi passado você já entendeu, então não precisa. Agora, se eu digo, o acidente foi grave, você também entendeu, não entendeu? Sim, ou seja, a primeira oração ela é independente e a segunda também. Quem separou as duas? A vírgula, não teve nenhuma conjunção. Agora, olha para a segunda, apenas uma palavrinha foi acrescentada e uma vírgula foi retirada. Chame rápido a ambulância, porque o acidente foi grave. Qual palavra entrou ali? Porque. Esse porque é uma conjunção. Essa conjunção está explicando o motivo de falar para vocês chamarem essa ambulância. Então, entrou a conjunção, eu vou chamar de oração coordenada sindética. Não tem conjunção, professora? Oração coordenada assindética. Recapitulando, oração porque tem verbo. Coordenada, porque ela é independente. E aí, assindética, quando não tem conjunção. E sindética, quando tem conjunção. Ah, então a minha vida toda eu passei por oração coordenada, virei o nariz achando que era difícil, então acabou, é só isso. Não, em língua portuguesa sempre tem um pontinho a mais aí. As orações assindéticas, ela acaba aí. Olhei, não tem conjunção, já sei que é assindética. Caiu uma questão, olhei para a oração, vi que ela é oração coordenada. Procurei a conjunção, não achei. Já vou marcar, oração coordenada assindética. Mas e se a conjunção aparecer, professora? O que eu faço? Aí você tem que lembrar que a oração coordenada sindética, ela é classificada de 5 formas. É, professora, realmente a coisa está começando a complicar, mas não é não. Vocês vão perceber que é muito mais fácil do que vocês pensam, porque o próprio nome da conjunção vai ajudar vocês a identificar qual é a classificação da oração. Antes de mostrar o que é cada um, vou pedir para vocês só olharem os nomes. Ó, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Se você olha para esses nomes, você já tem em mente mais ou menos alguma coisa. Quando eu olho para a palavra aditiva, o que vem em mente? Adição. Então, uma oração vai somar alguma coisa à outra. Quando eu olho para a palavra adversativa, adversário, o seu adversário, ele é contra ou a favor? Contra. Então, pensa, a adversativa vai indicar uma ideia de oposição, de contrariedade. Alternativa, o que vocês pensam? Opções, professor, eu posso escolher. Quando você tem uma prova, você tem várias alternativas para escolher uma. Então, ó, a aditiva adiciona uma ideia. A adversativa vai indicar uma oposição. Alternativa, eu posso escolher. Conclusiva. Vai concluir alguma coisa, professora, justificar alguma coisa. E a explicativa? O nome é óbvio, né, professora? Explicar algo. Então, bora olhar uma por uma, por quê? O nome da oração vai depender da conjunção que ela apresenta. Se ela apresentar uma conjunção aditiva, oração coordenada sindética aditiva. Coloquei um exemplo ali, porque não sei se alguém aqui é viciado em café, mas eu sou. Alguém aqui ama café, mas é café forte, sem açúcar. Por favor. Coloquei vários exemplos aí para vocês se identificarem. Acordei cedo
e tomei café. Acordei cedo e tomei um café. Olha só, primeiro acordei, depois tomei café. Eu não adicionei uma ideia? Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Adicionei uma ideia, quer dizer que eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. As principais conjunções aditivas lá em cima. E, nem, não só, mas também, não só, como também. Ó, não só acordei cedo, como também tomei café. Então, quando você adiciona essa ideia de que tem uma coisa a mais, você está somando, é uma oração coordenada sindética aditiva. Podem ficar tranquilos, porque eu fiz um material extra, a Ivone vai postar depois lá no grupo, com a tabela, com as principais conjunções coordenativas aditivas, adversativas, porque a professora ela pensa em tudo, gente. Podem acalmar o coração, não precisa anotar correndo aí com medo. Meu Deus, eu vou perder. Não. Fiz uma tabelinha, a Ivone vai postar para vocês essa tabela com as conjunções coordenativas, tá? Deu para entender a aditiva? Adicionei uma ideia. Agora, professora, e quando eu contrario a primeira ideia? Aí eu tenho a adversativa. Olha como é que vai mudar o sentido. Ó, fiz o café. Qual seria a lógica? Beber o café, mas não bebi. Olha, contrariei a primeira ideia. Fiz o café, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não bebi. Eu adicionei uma ideia ou fui contra a primeira? Contrariei a primeira. A lógica, quando eu faço o meu cafezinho, é tomar, mas às vezes eu saio atrasada, não dá tempo. Aí acontece uma oração adversativa. Ou seja, aconteceu alguma adversidade, alguma oposição que fez com que eu não tomasse aquele café. Então, eu contrariei a primeira ideia. Essas orações, as adversativas, elas caem bastante em provas, porque são conjunções que mostram para vocês ali que uma coisa é como se tivesse uma quebra de expectativa. Ó, ele sabia nadar. Então, qual é a lógica? Que ele ficasse lá de boa, mas se afogou. Então, olha só, teve uma quebra de expectativa. Eu contrariei a minha primeira ideia. Então, se eu contrario, se eu tenho essa oposição em relação à primeira oração, eu tenho uma oração coordenada adversativa. Sempre sindética, porque vai aparecer a conjunção, e o final da oração é o nome da conjunção que ela apresenta. Agora, professora, eu estou vendo aí que tem o mas. E lá na primeira, tem o mas. Qual é a diferença dos dois? Quem é que olhou aí? Quem é que percebeu isso na hora que passou? Esse mas na aditiva, ele sempre vai acompanhar a palavra também. Quando você diz mas também, você está adicionando alguma coisa. Ela não só estudou para a prova, mas também passou. Isso aí é para vocês, recebem. Ela não só estudou, mas também passou. Adicionei a ideia. Agora eu vou dar um exemplo que não é para ninguém aqui, tá? Não é indireto e ninguém vai receber e nem vai levar isso para o coração. Ela estudou para a prova, mas não passou. Olha que triste. Tem ideia de adição ou de oposição? Oposição. Então, toda vez que vocês olharem a palavra mas aqui e ela estiver sozinha, aí sim é adversativa. Agora, se estiver acompanhada da palavra também, aí eu tenho uma aditiva. Não seja aquele aluno que não leu o enunciado da questão, olha para a primeira palavra e fala: a professora Letícia disse que quando o mas aparece, ele é sempre adversativo. Olha, não fui eu que disse isso não, hein? Quando o mas aparece sozinho, sim. Mas e se tiver alguém do lado? Tem aquele candidato que está com pressa, que quer terminar a prova? Aí viu lá na prova, né? Ele fez o suco. Ele não só fez o suco, mas... Ih, apareceu o mas, adversativo. Mas também fez o café.
Ou adicionou uma ideia ao invés de contrariar. Então, não para no meio, vai até o final para depois entender o contexto e saber sobre o que você está falando. Quando nós formos para a parte de semântica, vocês vão perceber que na língua portuguesa, uma palavra nunca vai significar uma coisa só. Ela sempre tem uma multiplicidade de sentidos. Então, até aqui, adversativa. Deu para entender? Bora, então, para mais fácil. É aquela que você olha e já mata de primeira, que são as orações coordenadas sindéticas alternativas. Ela sempre vai te dar uma opção. Você sempre vai poder escolher ou isso ou aquilo. Hoje vocês tiveram uma escolha. Ou ficava em casa dormindo, ou estaria aqui presente aprendendo. Qual foi a escolha? A segunda opção. Então, quando vocês têm essa opção, você pode escolher, você tem uma oração coordenada sindética alternativa. E aí, dentre essas conjunções, eu tenho o ou, que é a mais famosa, mas eu também tenho ora. Ó, ora gosta de café doce, ora gosta de café amargo. Mas não sou eu, porque eu só gosto de café amargo. É só um exemplo. Ora, gosto de café doce. Ora, gosto de café amargo. Ó, seja no inverno, seja no verão, o café é a minha bebida favorita. Olha, ou no inverno, ou no verão, o café é a minha bebida favorita. Então, quando eu tenho essas conjunções que indicam alternância aí de escolha, eu tenho uma conjunção alternativa. A minha oração, oração coordenada sindética alternativa. Ok? Até aqui? Sim, professora, está muito fácil isso. Então, bora complicar só um pouquinho agora. Por quê? As duas últimas orações, que são as orações conclusivas e as orações explicativas, têm um pequeno detalhe, e aí no final eu vou explicar para vocês. Bora focar primeiro aqui na conclusiva. O nome já é bem claro, vai indicar uma ideia de conclusão. Olha o exemplo, acordei cedo, por isso consegui tomar o café da manhã. É uma justificativa. Eu posso substituir, ó. Acordei cedo, portanto, consegui tomar o café da manhã. Acordei cedo, logo, consegui tomar o café da manhã. Acordei cedo, assim, consegui tomar o café da manhã. Professor, mas eu estou vendo ali uma coisa que você nem citou até agora, que é o pois. E aí tem bem o parênteses e está falando alguma coisa. Deixa para depois, daqui a pouco eu conto. Bora ali para a explicativa, que é a mais fácil também, em relação a justificar o motivo dela ser mais fácil. Por quê? Olha para ela. Acordei cedo porque queria tomar o café da manhã antes de ir para o trabalho. Acordei cedo pois queria tomar o café da manhã. Acordei cedo porquanto queria tomar o café da manhã. Professor, agora sim, percebi que tem um pois também. E aí, tem alguma coisa ali entre parênteses. Bora lá. Nas orações conclusivas e nas orações explicativas, a conjunção pois vai aparecer de duas formas. Uma vai ser antes do verbo e a outra depois do verbo. Quando ela aparece antes do verbo, ela é explicativa. Quando a conjunção pois aparece antes do verbo, ela é explicativa. Quando essa conjunção pois aparece depois do verbo, ela é conclusiva. Agora, na prática, se você olhar para a conjunção e conseguir trocar pela palavra porque, você já sabe que ela vai ser explicativa. Então, quando vocês forem estudar sobre as conjunções, sempre foca em uma e, na hora da prova, tenta substituir. Se der certo, está no caminho ali. Você vai conseguir acertar a questão. Então, olha só. Eu vou trocar aquele porquê ali, ó. Acordei cedo, pois queria tomar o café da manhã. Se eu conseguir trocar esse pois por porquê, como já está ali, eu já sei que esse pois é explicativo. Agora,
Se eu olhar para ela e perceber que esse pois está depois do verbo, ela vai ser conclusiva. Olha só. Acordei cedo, consegui, vírgula, pois, vírgula, tomar o café. Percebe que até a construção é diferente? No dia a dia ninguém usa. Acordei cedo, consegui, pois, tomar o café. Geralmente você encontra em textos, e é justamente por isso que as bancas cobram, para saber se você lê e entende a diferença entre essas duas conjunções. Agora, se você trocar esse pois por porquê, ó, acordei cedo, consegui porquê tomar o café da manhã, faz algum sentido? Nenhum. Então, foca em uma palavrinha, em uma conjunção, e faz a substituição. Não fez sentido aqui, já sei que não é explicativa, vai ser conclusiva. Olhei para a oração, olha, era o pois ali, eu consegui trocar por porquê. Fez sentido. Aí será explicativo. Aí a professora fez aí um drama falando que era difícil, nem é. Não é mesmo. É só conseguir lembrar que existem esses detalhes e que, se você fizer a substituição, você consegue entender se vai ser o pois conclusivo ou o pois explicativo. Até aqui tudo bem? Ok. Alguém que sabe o que é mnemônico? Já ouviram falar nisso? Olha só. Quando você estuda e aí você está muito tenso, não sabe como é que você vai lembrar daquele conteúdo na prova, você vai usar o mnemônico. É quando você pega a inicial de algum conteúdo que você quer lembrar e transforma numa palavra totalmente diferente. Porque aí, na hora da prova, só com aquela sigla, você consegue entender sobre o que você vai aprender. O exemplo aí não é muito legal, porque esse conteúdo não é nada chato nem nojento de estudar e de aprender. Ele é muito gostoso e tranquilo. Mas eu coloquei esse mnemônico para vocês lembrarem. Pensa na palavra ECA. ECA, professora. Porque eu tenho orações coordenadas explicativas, conclusivas, aditiva, alternativa e adversativa. Então, na hora da prova, estou nervosa, não sei como é que eu vou lembrar o nome dessas benditas orações. Era para ter uma, agora já tem 5. Como é que eu vou fazer? Pensa aí na coisa que você mais odeia. Nossa, que nojo. ECA, explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa e aditiva. Então, pensei nessas 5, já lembrei quais são as 5 orações coordenadas. Deu para entender, pessoal, orações coordenadas? Era só isso. Nem tem tanta dificuldade assim. Aí eu disse para vocês que, como bônus, eu vou mandar uma tabela com as conjunções coordenativas. A Ivone vai postar para vocês lá no grupo, tá bom? E aí, quem não estiver no grupo, depois eu também pode falar comigo, manda o WhatsApp, e-mail, eu envio para vocês também, sem problema nenhum. Agora, eu coloquei 2 questões que já caíram na prova dessa banca. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vocês estão percebendo que lá em cima tem um número. Cada questão que aparecer vai ter um número em cima. Vocês vão anotar o número da questão. Cada uma vai ler individualmente e vai anotar qual alternativa você acha que está correta. Só no final que nós faremos essa correção. Então, enquanto vocês leem a questão, analisa com calma, eu vou tomar uma aguinha aqui. Vai lá. Nossa, parece até a minha sala do 9º ano. Um silêncio. Só que não, né? Idênticos. Não vai olhar para o lado, o caderno da coleguinha, tentando pegar a resposta, não, hein? Estou olhando aqui de cima, hein? Ó, pensa que na hora da prova, você não vai ter a sua colega ao lado aí para discutir qual está certo e qual está errada, não, hein? É você e você mesma. Estou vendo aí uma discussão. Não, é essa aqui por esse motivo. Vai na sua. Podemos? Então, bora. Tem mais uma questão só sobre esse conteúdo, tá? Então, coloquem aí número 2. Leia com atenção e anote a resposta que você considera correta. Pronto, acho que já deu tempo, né? Anotem aí, ao final faremos aquela correção geral.
Para ver aí quem é que vai sair daqui mais feliz do que chegou. E os outros vão sair mais felizes ainda, porque vão entender onde é que foi o erro e não vai repetir na hora da prova. Tá bom? Partindo, então, para o nosso segundo conteúdo do dia. Qual é o conteúdo que nós estudaremos, professora? Semântica. Alguém aqui lembra, lá na época do ensino fundamental ou do médio, do que se trata a semântica? Alguém? Semântica, ó. A semântica vai tratar sobre o quê? Nossa, que maravilhosa. Professora, a semântica, ela vai abordar várias coisas. Sinônimos, antônimos, sim, isso eu estou me referindo ao sentido, ao significado das palavras. Dentro da semântica, vocês vão aprender vários conteúdos que vão mostrar que a palavra ela pode ter mais de um sentido, que ela pode significar coisas opostas, que ela pode ter sentido semelhante, que ela pode ter sentidos parecidos. A semântica é fundamental na hora da produção do texto, na hora da interpretação de textos. Por quê? Se eu vou produzir um texto e eu começo a repetir palavras, meu texto já perdeu aí, em coesão, em conexão. Por quê? O autor ali, o corretor, vai perceber que você não tem um lexo grande de palavras, que você não conhece outras palavras para substituir, para serem usadas. Então, a semântica ela vai trazer para vocês essa quantidade, essa infinidade de palavras que podem ser utilizadas para que você não faça essa repetição desnecessária. Além disso, ela vai ajudar vocês a perceberem que quando você olhar para uma palavra, ela nunca vai significar apenas uma coisa. É por isso que quando o aluno chega para mim, e se eles chegarem para vocês também perguntando, professor, o que significa a palavra doce? Você nunca pode responder, é aquela sobremesa açucarada. Por quê? Depende do contexto. A primeira pergunta que eu faço é, em qual contexto? Por quê? Depende. Porque se você diz para ele que doce é a sobremesa açucarada, ele sempre vai achar que doce é só aquilo. Então, coloquei 2 exemplos para vocês aqui. Adoro doce. Segundo exemplo, minha amiga é um doce de pessoa. É a mesma palavra, mas tem o mesmo sentido? Não. Quando eu digo que eu adoro doce, eu estou me referindo ali àquela sobremesa açucarada. Agora, quando eu digo que a minha amiga é um doce de pessoa, o que eu quero dizer? Que ela é meiga, que ela é fofa, ou seja, mesma palavra, sentido diferente. Mas eu só descobri isso porque eu olhei para o contexto. Então, na hora da sua prova, não pare a informação ali no meio. Vá até o final do trecho da questão para você entender qual é o contexto. Porque, às vezes, vocês erram na questão da pegadinha. O autor coloca, você na sua mente, a palavra já é aquilo, só tem aquele sentido, marquei a questão. Poxa, já comecei acertando. Não, começou errando, porque não olhou até o final. Dentro dessa parte da semântica, o primeiro conteúdo que vocês estudam é a denotação e a conotação. O que é um sentido denotativo e o sentido conotativo? Denotativo, lembra aí do do dicionário. É o sentido real da palavra, é como a palavra está lá no dicionário. Conotativo é o sentido figurado. Eu vou usar a palavra de uma outra forma. É o sentido da criatividade. Você não vai usar a palavra no sentido real. Olha os 2 exemplos que eu coloquei. As estrelas no céu brilhavam. Segundo exemplo, as estrelas do cinema brilhavam. Quais são as 2 palavras que eu preciso olhar o sentido aí? Estrelas na primeira e estrelas na segunda. Quando eu olho para a primeira palavra, estrelas, ela está no sentido denotativo, que é o sentido real, ou o sentido conotativo? Denotativo, porque ali eu estou me referindo aos astros celestes, sentido real. Agora, se eu digo as estrelas do cinema brilhavam, eu continuo falando dos astros
dos celestes aí, os astros celestes? Eu estou falando, eu usei a palavra estrela para substituir quem? Atrizes, atores, as pessoas. Peguei a palavra, coloquei num outro sentido. Aí eu tenho sentido denotativo ou conotativo? Conotativo. Então, lembra, tá? Denotação. Lembra do início aí, que é o desenho. Dicionário, sentido real. Conotação. Lembra do C, da criatividade. Você pode usar a palavra para representar várias coisas. A mesma coisa aconteceu aqui com o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Adoro doce. Esse primeiro doce, sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Agora, quando eu digo que a minha amiga ela é um doce de pessoa, conotativo. Usei a palavra doce para representar uma outra coisa. Olha só o exemplo, para quando aquela pessoa ela é muito ansiosa, não espera terminar a frase, olha só o que pode acontecer. Falha na comunicação. Ele chega para o Isaías e fala, ô Isaías, quebra um galho para mim? Claro! E aí, quando ele começa a falar, ó, que bom, eu preciso que o Isaías nem espere ele terminar, vai lá e quebra um galho. O que o Isaías fez? Ele não esperou ele explicar o que ele queria. Ele pensou, palavra galho. Galho vem da árvore, espera aí que eu vou quebrar agora esse galho para você. Quando ele chegou para o Isaías, ele pensou na palavra galho, no sentido denotativo ou conotativo? Conotativo. Mas o Isaías ansioso, ele recebeu essa palavra com qual sentido? Denotativo. Então, não façam isso na hora da prova. Espera até o final da sentença para depois ir responder. É isso aqui. Olha só nesse segundo quadrinho. Ele começou, ó, que bom, eu preciso que... Ele ia começar a falar para ele, eu preciso que você faça isso para mim. Mas não, o Isaías já chegou achando que a palavra galho só significava galho de árvore e quebrou esse galho para o amigo. Deu para entender? Ou melhor, relembrar denotação e conotação? Tranquilo, né? Então, bora para o nosso segundo tópico, que é sinonímia. Professora, mas eu sempre aprendi que são sinônimos. Tá certo também. A sinonímia é o conteúdo onde vocês aprendem o sinônimo. Lá na gramática, dentro dos tópicos, não estarão escritos assim, ó, sinônimos, não estará escrito assim, sinonímia, antonímia, paronímia, e aí dentro deles vocês aprendem sinônimos, antônimos e parônimos. Muito tranquilo também, porque são palavras com sentidos semelhantes. Você vai utilizar a palavra... Aí que você não quer repetir, coloca um sinônimo do lado. Olha só, tranquilo e calmo. Aquela aluna é tranquila, aquela aluna é calma. Ó, são sinônimos, não tem diferença aí, é semelhantes, tá? Ó, ele fez a pergunta para a professora, ele questionou a professora. Mesma coisa, sentido aí semelhante, ó, perguntar, questionar. Enxergar e ver. Ele enxergou a prova, ele viu a prova, também está no mesmo campo aí, é bem semelhante. Então, dentro dos sinônimos, eu tenho palavras com sentidos semelhantes. E quando a palavra, professora, tem o sentido oposto, qual é o nome que eu dou? Antônimos. Então, o antônimo está dentro da antonímia. Olha só, rir é semelhante a chorar? Não, são palavras opostas. Pesado é semelhante a leve? Não, são palavras opostas. Quente é semelhante a frio? Também não. Então, palavras com sentido oposto. Quando eu tenho palavras com sentido oposto, eu tenho um antônimo. Então, recapitulando, sinônimos, sentidos semelhantes, antônimos, sentidos opostos. Nossa, essa tal de semântica aí, se cair essas questões na minha prova, nossa, eu vou tirar, eu vou fechar com chave de ouro. Mas aí, eles colocam o homônimo, né? E geralmente na prova eles vão cobrar um homônimo para você. Por quê? Eles sabem que você precisa estudar esse conteúdo para conseguir ali a aprovação. Então, o que são homônimos, professora?
Lembra que eu falei que nos sinônimos, sentidos semelhantes. Homônimos, mesmos sentidos, pode ser ali em relação mesmo som, mesma escrita, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha só, a palavra ela pode ser igual na escrita e diferente no significado. Ela pode ser igual no som e diferente no significado, ou ela pode ser idêntica na escrita, mas o significado vai ser diferente. Calma que eu vou falar bem calminho para vocês aqui. Primeiro tipo de homônimo, homônimo, homófono. Segundo, homônimo, homógrafo. E terceiro, os homônimos perfeitos. O que eu fiz? Coloquei um símbolo que vai ajudar vocês a lembrarem. O que é homófono? O que lembra vocês aí? Som. A palavra vai ter o mesmo som, mas o significado é diferente. O que é homógrafo? Homógrafo vem de grafia. O que é grafia? Escrita. Eu coloquei a mãozinha escrevendo para vocês lembrarem. Então, vai ser a mesma escrita, mas o significado é diferente. E o que é perfeito? O som e a escrita serão idênticas, mas o significado será diferente. Olha o exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Cela e cela. Cela e cela. Tem alguma diferença no som? Cela, cela. Não tem diferença no som. Ou seja, é um homônimo homófono. O som é igual, mas o significado é diferente. Eu tenho cela com C, que eu estou falando ali sobre aquele pequeno quarto, prisão, cadeia, lugar fechado. E eu tenho cela com S, que eu falo sobre o arreio do cavalo. Agora, quando eu falo para vocês, ó, olha para o segundo exemplo. Tem alguma diferença na escrita? O que está escrito ali, professora? Gosto e gosto. Ó, é igual na escrita, mas o som é diferente. O gosto daquela comida é maravilhoso. Eu gosto daquela comida. Idêntico na escrita, mas diferente no som. Homônimos, homógrafos. Lembra aí da grafia. Agora, quando eu olho para a palavra, e ela não é diferente, nem na escrita e nem no som, ela é um homônimo perfeito. Casa e casa. Casa e casa. Ela fez uma reforma em sua casa. Ela casa amanhã. Ó, um substantivo, o outro verbo. Ela fez uma reforma em sua casa, casa substantivo. Ela casa amanhã. Casa do verbo casar. Então, não tem diferença nem no som e nem na escrita, mas o significado é diferente. Coloquei mais 2 exemplos aqui. Concerto, concerto. O concerto musical foi maravilhoso. O concerto da bicicleta custou caro. Teve diferença no som? Não, mas a escrita é diferente e o significado também. Segundo exemplo, jogo e jogo. O jogo foi maravilhoso. Eu jogo Uno. Eu jogo baralho, videogame. Então, um jogo e o outro é jogo. Então, escrita igual, som diferente. Então, primeiro, homófono, segundo, homógrafo. Agora, o terceiro, canto e canto. Quais são os 2 ali, professora? Pode ser o canto de um lugar, ou pode ser o canto do verbo cantar. Então, se vocês perceberem, aqui, quando eu tenho essas palavras idênticas, um vai ser uma classe gramatical e o outro vai ser a outra. Quando eu falo, o canto da igreja foi reformado, eu estou falando de lugar. Qual é a classe gramatical aí? Quem é que lembra? Substantivo. Agora, quando eu coloco o canto dos pássaros é maravilhoso, qual é a classe gramatical do canto? Verbo. Então, mudou a classe gramatical. Professora, como é que eu vou lembrar o nome de tanto homônimo que existem aí?
professora também fez uma tabelinha, ó, peraí que eu vou mostrar para vocês. Nessa tabelinha que eu também vou mandar, tem uma lista com vários homônimos, com vários parônimos que vão auxiliar vocês na hora da prova. Então, bora recapitular aqui. Depois da parte dos homônimos, vem os parônimos. Professora, não podia parar no homônimo, não? Já está bom, já entendi o que significa. Não, porque ainda tem essa parte, que são as palavras que elas não são idênticas nem no som, nem na escrita. Elas são parecidas. Olha para a palavra paronímia, parecidas. Tanto na escrita quanto no som. E o significado é diferente. Coloquei alguns exemplos ali, ó. Comprimento e cumprimento. Não confunda o comprimento com o cumprimento. Um eu estou falando sobre a medida e o outro eu estou falando ali sobre a saudação. Cavaleiro e cavalheiro. Um anda a cavalo, o outro é gentil, é educado. Inflação e infração. Inflação, aumento de preços, juros. Infração, algum delito que foi cometido. Então, dentro dos parônimos, o som e a escrita são parecidas, tá bom? Tráfego e tráfico. Ó, parece na escrita e parece no som. Significado totalmente diferente. Então, quando eu tenho essas palavras parecidas, aí eu tenho o parônimo. Seção. Ó, seção, seção, seção. Não está igual em alguma coisa, não? Está igual no som. Se ela é igual no som, qual é a classificação? Homônimos. Então, ó, quando ela é igual no som e é diferente na escrita, aí eu vou ter um homônimo homófono. Aí a colega falou da palavra seção. É muito bom olhar para a palavra seção. Inclusive, eu coloquei na tabelinha. Tem seção lá com 2 S's. É aquele intervalo de tempo. Lembra da sessão da tarde, que parava para sentar para ver um filme ali? Não sei, né, se alguém parava para assistir, né? Antigamente. É o intervalo de tempo. Tem sessão que é escrito começa com S e tem um C com cedilha no meio, que é departamento, divisão. A seção dos laticínios fica no lado B. Então, eu estou falando sobre o departamento. Agora, quando eu vou ceder algo a alguém, também é seção. Começa ali com C e 2 S. Então, é importante que vocês consigam entender a diferença dessas palavras. E lembrem que se tem alguma coisa igual, ou vai ser homônima, homógrafa, homófona ou perfeita. O parônimo só vai ser se a palavra for parecida. Tá bom? Até aqui, deu para entender? Sim? Então, bora fechar essa parte aqui com a polissemia. Aí, sim, nós vamos encerrar essa parte da semântica com polissemia. Professor, o que seria essa polissemia? É a capacidade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Coloquei para vocês ali os exemplos. Ó, eu tenho 2 bancos. É aquela pergunta que você vai fazer para o aluno, é aquela resposta que você vai dar para o aluno. O aluno chega, professor, o que significa banco? Depende do contexto. O primeiro banco pode ser o assento. O segundo pode ser aquela instituição financeira. Então, depende do que você está falando. Primeiro, professor, o que quer dizer letra? Depende. Pode ser a letra do alfabeto ou pode ser a escrita, a grafia de alguém. Então, quando você olha para a palavra, percebeu que ela é escrita da mesma forma, mas pode ter uma pluralidade no significado, é uma polissemia. Mas, professora, beleza, você colocou o banco aí, mas qual é a diferença da polissemia para os homônimos perfeitos? Porque os perfeitos também não escreve do mesmo jeitinho ali? E pode ter 2 possibilidades? Isso significa que aqui no homônimo, um vai ser uma classe e o outro vai ser outra. Lembra que eu falei, ó, casa de substantivo e casa de verbo? Aqui na polissemia, não. Eles vão pertencer à mesma classe gramatical. Ó, o banco estava sujo, aquele banco foi assaltado. Os 2 aí é
São substantivos. A letra do aluno é linda, o meu nome começa com a letra L. Também substantivo. Então, eles pertencem à mesma classe gramatical. Nos homônimos perfeitos, as palavras vão alterar as classes, tá? Na polissemia, elas permanecem. Agora, olha que engraçado isso aqui. Por que eu não posso falar para o meu aluno direto qual é o significado da palavra? Professora, o que significa carteira? Aí você vai parar e vai falar assim, em qual contexto? Olha só, primeiro, nós temos o que ali? Uma carteira, certo? Agora, no segundo quadrinho, o que nós temos? Uma carteira também. Embaixo, no primeiro quadrinho, só. Primeira carteira ali é o objeto, não é? Aí depois eu passo para a profissão, que é a carteira. Ela trabalha entregando cartas. Depois eu tenho o objeto que ela leva no bolso, que é a carteira dela. Depois eu tenho a carteira sentada na carteira. Então, como é que você vai falar com o seu aluno que a palavra significa isso, sem olhar para o contexto? É impossível. Então, é muito importante que vocês olhem o contexto. Olhei o contexto, já sei o que significa aquele. Porque se ele chega para você e fala, professor, o que é carteira? Aí você vai falar, é esse objeto que você está sentado, é esse imóvel que você está sentado. Não, professora, mas eu estava falando dessa aqui, ó, que eu achei agora. Então, depende do contexto para você entender o sentido de uma palavra. Então, só recapitulando aqui com vocês, ó. Denotação e conotação. Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Entrei nos sinônimos, palavras com sentidos semelhantes. Vocês vão usá-los para substituir ali dentro do texto, para evitar a repetição de palavras. Depois, eu tenho os antônimos, palavras com sentidos contrários. Aí entra aquela parte onde você precisa ter uma atenção maior, que são os homônimos, porque ele se classifica de 3 formas, tá? Pode ser igual no som, na escrita, ou os dois ao mesmo tempo. Lembrando que quando ele é um homônimo perfeito, ele vai alterar a classe gramatical. Entrou a paronímia, que são os parônimos, e aí eu tenho as palavras com sentido parecido, pode ser parecido no som e na escrita, e o significado diferente. E aí a polissemia, onde a palavra pode ter uma multiplicidade de sentidos, mas com aquela atenção de que a classe gramatical não muda, não altera. Aí, como eu tinha dito para vocês, a Ivone também vai compartilhar o material que eu fiz, vou enviar para ela vai mandar para vocês uma tabela com uma lista de vários homônimos e parônimos para vocês estudarem aí e lembrarem na hora da prova. Deu para entender? Semântica, sim ou não? Sim, professora. Então, dentro da parte de semântica, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. E aí eu preparei questões. Aí vai entrar denotação, conotação, sinônimos, para vocês responderem, para que a gente faça aquela correção coletiva e você olhe atentamente onde é que está o erro ou se não houve nenhum erro. Ou seja, professora, eu consegui entender 100% o que foi dito e aí eu tive êxito na hora de responder. Então, vou dar